Fala, galera do Mundo na Bola, já chegue deixando seu like, se inscreva no canal, marcando o sininho de notificação. Hoje eu vou falar de uma coisa que é muito importante para mim, que na verdade deveria ser importante para mais pessoas e para quem gosta de futebol, que é a vitimização do futebol brasileiro. Na verdade, não é só do futebol, é uma coisa maior, mais genérica, e a gente vai falar sobre isso agora, logo depois da vinheta. Então, galera, é o seguinte, a minha família, eu sacaneio muito ela por conta de uma coisa. Na minha família, ninguém nunca perde, todo mundo é roubado. Então tá lá um moleque jogando futebol, o time dele perde de 8-0. Aí a mãe vai lá pro filho e fala: não, foi roubado. Não foi roubado, o cara perdeu. Perder faz parte de competições esportivas. E agora o que a gente assiste no Brasil é que o Brasil inteiro virou a minha família, porque nenhum time mais perde. Todo time é roubado. Não importa que houve 90 minutos para se marcar um gol e o time não marcou. O que importa é que naquele lance o juiz roubou. Não é que o juiz errou, o juiz roubou. Esse termo roubou vem lá da década de 60 e 70. Até a década de 80 tinha no futebol brasileiro da mala, né? O cara levava a mala lá para o juiz e o juiz pegava. Isso é famoso aí no futebol do Brasil inteiro. Não que isso ainda não existe, talvez exista, mas não é. Não é esse esquema conspiratório. É o terraplanismo do futebol, né? Então você pega hoje, por exemplo, a torcida do Internacional de Porto Alegre, tá reclamando, tá tirando a cueca pela cabeça. Eles não falam, né? Eles não se autocriticam. Eu vou falar sobre a autocrítica depois, mas deixa eu concluir esse pensamento com relação à torcida do Internacional de Porto Alegre. Durante algumas rodadas, o Internacional foi favorecido por erros de arbitragem. O caso mais clamoroso, os dois casos mais clamorosos, foi o pênalti no jogo contra o Bragantino e o mais clamoroso de todos foi o gol contra o Vasco da Gama. O gol, inclusive, que ajudou na vitória contra o Vasco e que possivelmente rebaixou o Vasco da Gama. Naquele gol, os jogadores do Internacional de Porto Alegre, 3 deles estavam impedidos, claramente impedidos. A simples verificação do VAR, sem a necessidade das linhas, faria com que qualquer árbitro identificasse o impedimento. Isso não foi feito. Por quê? Porque não se pôde traçar as linhas, então se descaracterizou o uso do VAR e beneficiou o Internacional de Porto Alegre. E aí eu quero que algum torcedor do Internacional de Porto Alegre explique aos outros torcedores dos outros 19 times, e mais especialmente o torcedor do Vasco da Gama, aonde está o complô contra o Internacional de Porto Alegre. Ou então é uma teoria tão sofisticada que é um complô para favorecer o Flamengo, prejudicar o Vasco acima de tudo e colocar o Internacional... Pelo amor de Deus, né? Enquanto o país viver essa vitimização, o país não vai para frente em todos os campos. Não é só no futebol. Mas aqui é um canal de futebol, a gente vai falar só de futebol. Essa vitimização é um problema gigantesco no futebol. Primeiro, ao invés dos times se unirem em prol, e as torcidas também, em prol de uma arbitragem melhor, elas já acham desculpas para justificar suas próprias falhas, porque nada justifica uma reclamação em um lance específico de um jogo, quando há no seu histórico lance de favorecimento ao seu time. Acaba, isso desmonta qualquer teoria de conspiração, desmonta, mesmo que haja mais de um erro. Há 2 ou 3 erros que favorecem, porque você tem na sua história lances que também te favorecem. Isso só prova que não há uma teoria contra o Internacional ou a favor do Ibis. O que há é uma péssima qualidade. E o que há são torcedores desinformados,
alimentados por uma mídia babaca, de jornalistas também despreparados e influencers ainda mais despreparados, cujo objetivo é manter a ignorância do torcedor. Quando você acompanha um torcedor fanático berrando e culpando a todos, ao invés de culpar o seu próprio time, ele está alimentando a tua ignorância, cara. Porque o dia que você abrir os olhos e ver que o futebol precisa evoluir em todos os departamentos, inclusive na arbitragem, você vai ver que a situação começa a melhorar. Mas não. Ao contrário disso, nós vemos esses influencers, a gente vê jornalistas que descem do salto, desce do patamar, né? Vamos lá assim. Desce do patamar e também culpa a arbitragem e também justifica a derrota do seu time pela arbitragem e também alimentam teorias da conspiração. Numa escala menor, claro, mas assim também o fazem. O que há é uma falta imensa de qualidade e precisa melhorar urgentemente. E, sobretudo, para concluir essa conversa aqui, esse processo, esse ciclo vicioso de alimentação de teorias da conspiração é para fazer com que o torcedor pare de criticar o seu próprio time. Porque no frigir dos ovos, o Internacional chegou na posição que chegou, jogando futebol horroroso, sendo comandado por um técnico que é muito boa gente, que merece todas as glórias do passado, mas é um técnico ultrapassado. Ultrapassado. E isso não deveria, a questão da arbitragem não deveria esconder as críticas que os torcedores têm que fazer para o próprio time. Como o Internacional de Porto Alegre perdeu o Cudê na metade do caminho. Como o Internacional de Porto Alegre contratou o Abel Braga. Como o time jogou mal, jogo reativo, fechado, atrasado da década de 90. Esses são os fatores que fizeram com que o Internacional de Porto Alegre não fosse campeão brasileiro. A derrota para o Sport. A derrota para o Flamengo. Ah, mas teve a expulsão do Rodinei. A expulsão do Rodinei, a gente pode discutir. Mas a gente vai discutir. Não foi um roubo. Em alguns casos isso acontece, em outros casos isso não acontece. Em alguns casos o jogador é expulso, em outros não. O fato é um jogador limitadíssimo. Limitadíssimo. E aí é muito mais fácil do que criticar o seu próprio time, criticar o seu diretor, criticar o jogador limitado, criticar o técnico. É muito mais fácil culpar a arbitragem. Eu estou falando especificamente para a torcida Internacional de Porto Alegre, mas isso vale para todas as torcidas, inclusive a do Flamengo, que faz exatamente o mesmo. E acha na cabeça dela que é uma conspiração contra o Flamengo. E aí você vai lá com os torcedores de São Paulo, não do São Paulo, de São Paulo, eles dizem o mesmo, é uma conspiração a favor do Flamengo. Quem não sabe que o Flamengo está em pé de guerra com a CBF faz 10 anos. Tenta lá um afago aqui ou outro, aí o dirigente do Flamengo é chamado para ser chefe de delegação, aí depois tem porrada, e depois tem briga por conta de contrato. Parem imediatamente com essa vitimização, cara. Comecem a falar de futebol. Você pode falar de erros de arbitragem? Claro que você pode e deve. São erros, não é uma teoria, não há uma conspiração, um esquema conspiratório contra o seu time, cara. Põe isso na cabeça. Primeiro critique o seu time, o seu jogador, seu técnico, seu dirigente, desculpa, que é o cara que contrata o técnico, é o cara que monta o elenco. Depois, você critica o jogador, o esquema tático, depois a arbitragem. Especialmente se seu time, em algum momento do campeonato, ou em alguns momentos do campeonato, foi favorecido pela arbitragem. Enquanto você repetir esse mantra babaca, o futebol no Brasil vai ser esse lixo que é hoje. Esse aqui foi o Mundo na Bola. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Aqui no Mundo na Bola, futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu clube sem amar o futebol.
Aí, galera, deixa o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço!